Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CryptoCast. Estou aqui com duas presenças maravilhosas nesse segundo podcast nosso aqui. Estou aqui com o Bruno, que não quis fazer uma dupla sertaneja comigo ainda para fazer Bruno e Brina, mas vamos conversar depois sobre isso. Pô, uma ótima ideia, gostei. Sertanejos, deem dicas pra gente como que a gente faz sucesso e turnê no Brasil. E tô aqui com o Doug também, que ontem ele me contou qual que é a idade dele e eu fiquei chocada. Então, assim, Nívea patrocina o Doug também, que vale a pena. É o vovô garoto, né? Vovô garoto, Tá. Gente, sejam super bem-vindas. Estou muito feliz que vocês estão aqui, direto do Rio de Janeiro, inclusive. Eles estão aqui só essa semana em São Paulo, então fiquei muito feliz. E também tem um motivo para vocês estarem aqui em São Paulo, né? Mas antes disso, eu vou deixar vocês se apresentarem. Então, por favor, para quem está em casa, quem é o Bruno na fila do Pão Cripto? Pô, cara, aí é uma pergunta. Eu sou químico, na verdade, de formação, né? Sou do Rio de Janeiro, que você falou, mas não do Rio de Janeiro cartão postal, digamos assim. Sou da periferia do Rio, assim, em Vila dos Duque de Caxias, mas fui criado em Vila dos Teles, né? Enfim, sou pesquisador, né? Trabalhei por muitos anos, assim, desde os 16 anos como pesquisador na área de química e tal. Fiz trabalhos sustentáveis, assim, projetos sustentáveis na área da construção civil, e depois na graduação comecei a trabalhar com química medicinal, né? Uma parada bem específica, né? Que é a química computacional. É específica até para químicos, né? Mas basicamente enfim, brinco com as moléculas ali no computador, né? Faço protótipos de medicamentos, né? De remédios, e mando pro pessoal do laboratório. Aí eles se viram lá, né? Fazem a magia deles no laboratório, né? Para a gente tentar ali otimizar o processo de produção de fármaco, né? A academia é muito bom para isso, né? Principalmente para tratar doenças negligenciadas e tal. Se deixar, eu vou embora. Mas, assim, eu fui completamente capturado pela Web3, né, esse ano. Isso aqui apareceu na minha vida. Na verdade, por intermédio de um amigo nosso em comum, o Pet, né, o Ricardo Matheus. Valeu, Pet. Ele, assim, é o meu irmão, assim, eu conheço o menino desde 2014. A gente já morou junto praticamente durante a faculdade. A gente fez faculdade, eu ainda faço, né, que eu faço mestrado, estou terminando o mestrado, mas ele estudou Belas Artes lá, e assim, esse ano ele veio com essa ideia de fazer parte de uma DAO e tal. Eu não sabia nada de DAO, o que era DAO, o que era Web3, sabia de nada disso. E aí ele veio com essa ideia e falei, bora. E aí eu só entrei de cabeça e eu fui ficando maravilhado a cada conversa, a cada encontro, né? E tô aí agora, depois de, sei lá, 8 meses, né, meu? Mas você tem que falar, você cofundou, né? Tá. Nesse quase bebê nascendo aí, o que você fez nesses quase 9 meses? Então, essa ideia surgiu quando o Pet chegou. Ele falou que ele teve essa ideia, né, sou um dos fundadores aqui da Dance Stable Lab DAO, né? E junto com o Douglas e com o Pet, né? E a DAO, né, que é uma organização autônoma descentralizada, que é um modelo de gestão horizontal, né? Diferente do modelo tradicional de empresas que é top-down, né? Que você tem o seu chefe e tal. Então, dentro de uma DAO você não tem chefe, é tudo descentralizado, transparente, cada um faz ali, escolhe o seu próprio cargo, né? E aí ele veio com essa ideia porque como ele era de Belas Artes, ele viu uma necessidade muito grande ali de uma reformulação ali na grade, né, dos artistas, né? E aí o que acontece? A ideia da DAO ela surgiu para fazer um onboard desses pequenos artistas universitários para o mundo da Web3, né? Que seria uma oportunidade nova ali de ensiná-los sobre NFTs, né? Sobre como eles mintarem, né? Sobre seus Web3. NFTs, fazer suas próprias coleções, sobre o Web3 em si, né? E enfim, surgiu com essa ideia, mas aí o nome Dance Stable Lab, né? Porque um dos fundadores, claro, sou eu, sou um cientista e tal, mas a parada é que a gente usa muito o método científico, né? Para poder testar, né? A gente faz teste AB, a gente vai testando, vendo o que vai funcionando, o que não vai, muita tentativa e erro, a gente bota a cara a tapa mesmo. E aí o Rio Crypto Hub, né? Que o Douglas pode falar um pouquinho.
O Douglas tem que se Também. apresentar ainda, Tem no que se meio disso apresentar tudo. depois. Não, o Bruno se empolga. Eu me Exato. empolgo, cara. Eu sou muito prolixo às vezes. Não, mas imagina. é necessário conteúdo, né? Pra Com educar a certeza. galera. Contexto inteiro, já É. explicou de química, e ele não contou, gente, mas também na segunda noite ele fala sobre física quântica. Então, assim, é um detalhe à parte, mas também é importante pra quem tá no Web3. Tem essa. Mas Dá vamos pra você, fazer, Doug. é. Quem é você na fila do Ponte Cripto? Então, cara, eu comecei. Eu fiz economia na UF, né? Então, pô, como a Brina falou, eu já sou mais velho. Então, eu comecei em 2007 a faculdade. E aí, no meio da faculdade, com 22 anos, assim, eu já era sócio da financeira, né? E aí eu resolvi largar a faculdade, já não tinha tempo. E aí fui galgando espaço dentro do mercado financeiro, né? Aí vinha ser sócio de um escritório da XP, hoje é um dos maiores do Brasil. Depois fui trabalhar na gestora também de patrimônio. E aí em 2020, com pandemia, né? O mundo ficou mais digital, não precisava mais, sei lá, encontrar clientes, enfim. E aí eu resolvi vir 100% para a Web3, né? Fundei a CoinMaster, né? Então, toda a área de gestão de patrimônio que eu fazia, a CoinMaster já faz, e a gente passou a fornecer infraestrutura para a Web3 também. Então, empresas que queriam vir para a Web3, então a gente também estava ajudando. E aí, com o hype de NFT, né, se fez necessário ter artistas, né? Não teve jeito. E aí a gente teve que lançar a The Unstable Lab, né? Então, foi um braço da CoinMaster, no caso. E depois de tudo isso que a gente fez, né, eu tive que lançar o Rio Crypto Hub, porque eu, como embaixador da Harmony, eu tinha que fazer eventos no Brasil. E a gente fez o primeiro num modelo normal, assim, tipo, a DAO me ajudou, mas não era nada co-criado, digamos assim, né? Tipo, eu que levei os louros basicamente para a edição. E aí já na segunda, no tamanho que já estava, já era o dobro já de pessoas, enfim, a gente precisava de gente para ajudar. A gente falou, vamos incubar esse projeto dentro da DAO, né? E a partir daí a gente já incubou outros projetos também, enfim. E eu hoje também sou Business Developer da Hermit Crab Studios, que é um estúdio de game brasileiro do sul do país. A gente já tem quase 10 anos já de experiência, e a gente, além de fazer licenciamento de marca, né, e publicar, né, fazer publishing dos games também, nós também desenvolvemos experiência no metaverso para empresas, né? Então, esse ano a gente fez a Adidas, né, na Sandbox, a experiência da Pfizer, do The Walking Dead, Smurfs. A última agora foi o Maradona, né? Que saiu mais de 80 portais de notícia aí do mundo cripto. Então teve bastante notoriedade também. E é isso. É só isso. Entendi. Acho que a gente já pode encerrar o podcast por aqui, já está. Mas Nossa, a gente está aí para fomentar realmente, né, a Web3 no ecossistema do Brasil. E ajudar a construir uma comunidade para que todos os projetos, né, tenham, digamos assim, comunidade para poder... Esse é um adendo aí que eu vou fazer na fala do Douglas, porque, tipo assim, a gente já tem muita gente muito boa dentro da Web3 trabalhando, gente que veio ou do mercado Web2, ou que são realmente prodígios, né, tipo o Vitalik da vida aí. Mas eles são, tipo assim, a gente viu que, claro, né, já existem muitos eventos sobre e tal, são eventos maiores e tudo mais, mas a gente sentia falta de fazer um evento mais intimista, né, para poder, como o Douglas falou, fomentar a comunidade, porque não adianta nada você lançar um monte de projeto, várias soluções legais e você não ter adesão. Né? Então, tipo assim, o Rio Crypto Hub ele veio como ele é o primeiro evento mensal da América Latina, se não me engano, da última. Recorrente, né? E assim, ele está na sua 8ª edição já, e a gente está feliz porque a gente está conseguindo expandir. A gente vai falar um pouco mais disso aí com calma. Mas a gente tem conseguido ser point também, né? Isso, desde o princípio a gente tem essa ideia, né, de fazer network, de
enfim, aquela história, né? Você coloca cerveja e bebida, cerveja e comida, né? Fórmula do sucesso. Aí como que é? O álcool entra, a verdade sai, né? Muito bom. E aí a galera vai fazendo e aí vira um ecossistema vivo, né? Com certeza. Então, tipo assim, é muito legal, porque aí depois, se você cresce, a gente acredita muito nisso, se você cresce com a comunidade, né? Você aumenta a adesão e os projetos, né, crescem como consequência, né? Com certeza, é a estratégia de Web3, né? Isso. E eu só queria retomar o ponto que você falou sobre seus 15 trabalhos, tipo Júlio, todo mundo deu Cris. Então, assim, hoje o que eu percebi da sua fala foi um trabalho desencadeou outro, né? Basicamente. Exatamente. Então, você estava em um, aí depois foi na Unstable Lab, da Unstable Lab foi do Rio Crypto Hub, e agora a gente já teve ontem, inclusive, que eu encontrei com vocês, né, no São Paulo Crypto Hub, que foi o primeiro Crypto Hub que teve aqui em São Paulo. Oficialmente. E, enfim, né, foi o que eu acho muito legal de mostrar para quem tá em casa, né, é exatamente essa bola de neve, né, você entra em Web3 e aí, de repente, você começa a estar em um projeto que puxa para outro, que vai para outro, e aí os projetos começam a ficar grandes, porque, pelo menos na minha visão, é que não precisa tanto de uma pessoa ali fixa. Você planta a sementinha, descentraliza, cresce a comunidade, vai pro próximo, e aí você cria como se fosse uma esteira de projetos, né, para você fazer. A gente acredita que no futuro, não posso dizer todas, né, a gente seria muito maximalista, mas as principais empresas, assim, por exemplo, as que estão listadas em bolsa, por nível de eficiência até, né, e de regulamentação, seria mais fácil se elas fossem DAOs, né? Então a gente acredita que o mundo vai nesse caminho. E uma organização autônoma descentralizada, né, ela tem que ser autônoma, ela tem que ser independente, né? Tem que se autogerir, né? Então o que a gente tenta fazer é criar modelos, né, que possam ser realmente escaláveis, né? Então o próprio Rio Crypto Hub, ele é um exemplo vivo disso, que hoje, se a gente decidisse parar de fazer, tipo, a Unstable não faz mais, né, o Rio Crypto Hub, ele com certeza ele ia ocorrer. Eu não tenho dúvida que a comunidade continuaria fazendo e tal. Então, o que a gente tenta é fazer isso, trazer soluções, né, mais leves, assim, escaláveis, né, e tem que lembrar que é um trabalho, digamos assim, voluntário, né? Então, as pessoas, como o Bruno falou, se candidatam ao cargo que elas querem, né? Então, numa empresa normal, numa empresa, né, Web 2, digamos assim, as pessoas muitas vezes trabalham naquilo que elas foram ordenadas a trabalhar, né? A gente teve o caso aqui, o amigo é químico ali e trabalhando, né, na questão de mídia social, enfim. Então, a vida acaba te levando por outros caminhos. Você acaba trabalhando sempre no que tem mais afinidade, né? Mas você não escolhe ali, né? Então você pode estar fazendo algo que você não gosta. Já na Web3, né, nesse modelo de DAO, você tem que se candidatar, voluntariar a fazer aquilo, né? Então provavelmente você gosta muito de estar fazendo aquilo, senão você nem ia pedir para fazer, tipo, de graça, né? Que provavelmente no começo você vai ter que ralar um pouco até conseguir, né, tá recebendo as recompensas pelos seus trabalhos, enfim, né? E esse é um ponto legal que você falou sobre recompensas e tudo mais. Como que você motiva as pessoas a, entre aspas, trabalharem de graça? E é só no primeiro momento ou é sempre de graça? Então, isso aí é uma questão até que a gente debate muito entre a gente. Polêmica. É polêmico. É complexo. É polêmico. Não é tão simples. Cara, mas antes de falar disso, eu acho que o legal de destacar, né, é que dentro da Web3 a gente trabalha muito com a lógica da abundância, né? Inclusive a gente tem um amigo que tem um projeto muito legal, que é o Rerê, né, que é um braço da ReFi Spring, né, que ele tem muito esse discurso, que é o Vini Gloco aí, valeu Vini, e aí Deixa ele eu fala... pro pai, pra mãe, já foram vários aqui. E aí ele fala muito disso, né, de você contribuir com a lógica de abundância, você ceder para a comunidade aquilo que você mais gosta, né, porque é aquilo, a gente acredita, né, que o lógico seria isso, né, que quanto mais você gosta de trabalhar em alguma coisa, mais você produz de forma saudável, né, e conhecendo seus próprios limites e tudo mais, né. Eu sou químico, por exemplo, mas eu sou diretor criativo, eu escolhi meu próprio cargo, entendeu? Então eu trabalho mais mexendo com design, né, a gente faz tudo em cocriação, claro, tudo transparente, mas e assim, teoricamente é uma parada nada a ver do que eu estudei, né, assim. Mas é uma parada que eu gosto, que eu me sinto abundante para poder trabalhar dentro da DAO, né?
Então, acho que é fugir um pouco dessa lógica extrativista, né? E essa lógica de escassez, né? De você sempre, tipo, tá trabalhando para poder, tipo, ou pagar conta, ou fazer, tipo assim, só o necessário. E aí você acaba, tipo, se enquadrando ali em caixinhas e talvez trabalhando num trabalho que você não goste tanto, para você só, enfim, receber esperando o sábado como a sexta-feira, como se não houvesse amanhã, né? Isso aí, a Web3, ela é completamente diferente do mercado tradicional, né? Mas para quem tá escutando a gente que nunca ouviu falar sobre todas essas coisas, Sim, assim, sim. para não ficar muito em Técnico, né? contradição, né, também o que a gente tá falando. Porque a gente tá Sim. falando aqui sobre trabalho voluntário, que você não recebe, e ao mesmo tempo a gente tá falando que a gente pode trabalhar em coisas que a gente gosta. Não, Mas sim. como se ganha dinheiro na Web3? Eu acho que esse é o Perfeito, grande perfeito, ponto, né? perfeito. Então, numa DAO, assim, né, para você receber o dinheiro, você tem que provar que você realizou algum trabalho, alguma daquelas tarefas que estavam em aberto. Então, por exemplo, ao invés de você ter um setor de mídias sociais, de marketing, por exemplo, né, você vai ter lá a tarefa, tem que fazer tantos posts no mês, fazer isso, fazer aquilo. A equipe que realizar esse trabalho vai ser a que vai receber. E aí, às vezes, um trabalho que às vezes era realizado só por uma equipe e ela que recebia tudo, a gente vê vai ser realizado por mais de uma equipe, às vezes. E às vezes vai ter a mesma equipe disputando para ver quem acaba primeiro um trabalho, né? Então, N coisas aí pode acontecer, mas é mais eficiente porque as pessoas fazem aquilo que elas gostariam de estar fazendo, senão não tinham se candidatado a fazer. Exatamente. Então, eu acredito que por mais que a gente tenha muito que aprender como lidar com essa psicologia, né? Quase uma teoria dos jogos aí, enfim. É bem gamificado mesmo. A gente tem muito que aprender, mas já é muito melhor e mais leve do que trabalhar numa instituição tradicional, que você vai ter um chefe, você vai ter hora para entrar, hora para sair, né? E realizar tarefas que às vezes você não vê sentido ou você não gostaria de estar fazendo, né? E outra coisa dentro da DAO é que é bem, assim, por exemplo, às vezes você quer colocar sua voz ali ativamente e você não tem tanta liberdade. Às vezes você é tolhido, né? Como diz aqui o meu amigo o tempo todo. E dentro da DAO não, dentro da DAO você fala, entra em votação, entra em um processo democrático, aí todo mundo entra em consenso, aí a gente pode discordar, claro, nós somos seres humanos, estamos falando de relações humanas, né? Mas, assim, a gente sempre tenta garantir, pelo menos na maioria das vezes, que todo mundo seja ouvido, todas as... O consenso seja alcançado. O consenso né? seja alcançado, exatamente. Então isso é bem legal. Imagina o nível de complexidade disso, né? É Porque a gente tá bem falando complexo. de várias pessoas, todo mundo ali tentando ser escutado e tudo mais. Sim, sim. Mas acho que acho que 2 pontos, né, que a gente tava falando, né? Um que é a motivação para essas pessoas que, pelo que eu entendi, elas começam trabalhando voluntárias, mas em algum momento elas vão ser remuneradas. E eu acho que o ponto 2 é as pessoas, elas não se candidatam, então, para ser a gerente do departamento e tal. Elas se candidatam para cumprirem tarefas. Exatamente. E aí elas são remuneradas por essas entregas. Exatamente. Então, com essas tarefas, né, se todo mundo realizar as tarefas, né, a empresa vai alcançar as suas metas, né, os seus milestones ali. Então, é como se a gente desmiuçasse, né, todos os degraus assim, que a empresa tem que tomar durante o ano em micro degrauzinhos, entendeu? E cada um que fosse sendo alcançado, né, é como se fosse sendo comemorado e a gente fosse recebendo. Enfim, tem gente que está até hoje na DAO e nunca recebeu, tem gente que já chega recebendo, né? O cara já chega resolvendo alguma coisa. E a gente ainda tem muita coisa que a gente não está tipo on-chain ainda, né? Então, tipo, a gente não está com... Todas as decisões não estão ainda... por exemplo, num aplicativo igual o The Work, igual o Colony, entendeu? São ferramentas, assim, para quem não sabe, são ferramentas de endowment, né? Sim. Ferramentas que são usadas para realmente garantir essa descentralização, né? Mas a
A descentralização, ao passo que ela não pode ser o nosso calcanhar de Aquiles, né? Tipo, não pode ser ruim, a gente tem que realizar tudo isso. No nosso caso, por estar ainda no começo, Sim. tem decisões que a gente não gostaria que ainda fossem tomadas automaticamente, entendeu? Até para o time entender, enfim, né, conseguir se ambientar melhor. Afinal, tipo, a Unstable Lab tem, sei lá, 8 meses, né? Sim. Alguma coisa assim. Então, tipo, é um projeto muito novo ainda, né? Tem muito para errar e acertar, entendeu? Sim. Então, o nome vem isso até de The Unstable, né? Que a gente não tem problema em tentar, enfim, né? Não só a vida dessas pessoas, né? Muitas vezes é instável, mas a gente não tem problema de testar. O importante é o que eu falo, é a gente ajustar rápido, não é errar, né? Então, o importante é voltar, né, para a rota e tal, fazer o que está fazendo, seguir. Focar na solução. Na solução, nas metas, né, que a gente tem que entregar. E é igual toda empresa, uma receitinha de bolo, né? Se a gente conseguir alcançar as metas que foram planejadas, né, todo o trabalho vai ser realizado, né? Uhum. Total. E pegando o que você está falando, me fez pensar em um ponto, né? A gente fala muito sobre separar por tarefas, e aí as pessoas que estão entrando naquela DAO vão pegar cada uma das tarefas, né? Então, como que vocês, né, separam dentro da DAO o que é estratégico e o que é operacional? Porque, pelo que eu entendi, as tarefas que as pessoas pegam para trabalhar dentro da DAO são tarefas operacionais e, no máximo, táticas, né? Mas, então, o estratégico fica com vocês na centralização da DAO? Então, a gente ainda tem coisa que é, de certa forma, assim, centralizado, né? Sim, a gente ainda tem que tomar a decisão e tal, mas o que a gente pretende no modelo, por exemplo, do Rio Crypto Hub é ter um core time, né? Então, ter um time central, mais ativo, né? Porque no começo, para essa DAO funcionar, como só funciona com trabalho voluntário, né? Até ela ter um número X de pessoa, ela não é sustentável sozinha. Tem que ter gente empurrando ela mesmo, né, até ela sair dessa inércia, né? Então, no começo se faz necessário mesmo ter um time mais ativo e tal. Até por isso que a gente fica na correria, vai para São Paulo, vai para Santa Catarina, volta para o Rio. A gente está querendo, assim, a fase que a gente está agora, finalmente a gente tá, isso já estava no roadmap, né, de expandir, né? Mas o Recruiter Hub ele surgiu com uma ideia de entregar para a comunidade, né? A gente fez um exercício até de descentralização ontem, no evento de ontem, né? A gente já vai falar sobre ele, mas de abrir uma multisig, agora o After, né? É uma multisig, né? Que são carteiras conectadas. Então, assim, para todo mundo gerir ali, tipo, as bebidas, as comidas, o happy hour, a gente vai ter que ter pessoas, várias assinaturas na carteira para o dinheiro poder sair ali. Então a gente já está nesse processo de entregar na mão da comunidade mesmo e deixar, né, de ser centralizado, né? Porque a gente está nessa fase, né? Inclusive quem me ajuda bastante nisso aí, ajuda a gente bastante é a Cris, né? A Cris Lopes da Casa NFT. Ela entrou na DAO com essa ideia de operacionalizar. Ela é muito, ela é toda ágil, né? Sabe todos os macetes ali da parte organizacional. Então a gente está focando bastante nisso para a gente criar um modelo e para poder replicar, né? Escalonável e tal. E a gente está bem nessa fase, né? Já está conseguindo fazer algumas coisas, mas enfim, a gente está nessa tentativa e erro, né? A Cris veio com Excel, né? Então ela é muito boa no Excel, nas planilhas, enfim, até já trabalhou em grandes corretoras aí brasileiras de cripto. Sim. Ajudava nisso, nessa questão organizacional. Só que, eu sou completamente contra a centralização. Enfim, eu já comecei, também. Microsoft, não sei. O cara o inimigo. E aí a gente falou, tô entregando meus dados aqui pro cara. Tem que baixar não sei o quê. Vou fazendo papel mesmo. Vou falar minha segurança aqui, galera. Todo mundo conectado às contas. Zero segurança, né? E aí eu falei, vamos pro Notion, né? Eu falei, ClickUp é o Notion, ficou aquela. Então hoje a gente evoluiu o Notion a um ponto que é quase on-chain. Só falta estar na blockchain. Né? Só falta você
ter que clicar para dar um play e ele já dá o resultado, né? Exatamente, Mas, tipo, vários passo a passo já estão, tipo, quase automatizados, né? Então, a questão do planejamento, né? E ter todas as métricas, né? O que precisa conseguir, né? Rastrear todos os números, contabilizar tudo que a gente está fazendo. É muito importante que possibilita a gente, né? Não só essa gestão mais autônoma, né? Sim, sim. Mas a gente vê possibilitar o replicamento né? E a expansão para outros estados, enfim. Então a gente já chegou no SP Crypto Hub aqui e a gente já resolveu 3 meses, né? Sim. Com as nossas métricas, enfim. Então a gente já está com algum tempo já para frente agora, mais tranquilo, e aí a gente consegue pensar nessas estratégias, né? Enquanto não tem esse trabalho para realizar, né? Agora só daqui a 3 meses quem tem que se preocupar onde é que vai ser a próxima festa, né? Esse é um trabalho bom, né? Pensar em quando vai ser a próxima festa. Mas é claro que a gente, tipo assim, a gente também aqui em São Paulo, a gente tem uma equipe muito legal ali, do Gusta, Marco, o pessoal do Mac Hub. Que abraçaram a gente. Que abraçaram, pegaram a gente no colo, né? E aí, cara, os caras são muito eficientes e assim, a gente também tem uma vibe muito parecida, né? A gente tem uma forma de pensar muito parecida, então os caras estão, assim, de parabéns, assim, e eles estão, a gente tá feliz, né? Que tá deixando o projeto ali em boas mãos também. Então a gente tá dando ali, acompanhando os pequenos passos, mas a ideia é realmente, né? Eles tocarem o projeto, a gente vai aparecer eventualmente, porque é legal, né? A gente gosta de estar todo evento, mas vai ter um momento que, né, a gente vai ter que ficar, né? Cada um estado, alguma coisa assim, né? Mas é isso. Muito legal. E pegando o que vocês falaram, me veio à cabeça vários pontos, né? Mas acho que um que é legal, porque a gente já se conhece um pouco mais, mas para quem tá em casa, né? Você comentou sobre você ter feito química, agora ter mestrado e tá no meio de Web3. Você comentou de ter começado com economia e ter parado no meio e já tá super fazendo sucesso no Web3. A Cris é advogada. E ela é a pessoa que manja do Excel. Doideira, que tá fazendo processo, metodologia ágil, Scrum e tudo mais. Então, acho que é muito essa... Quando você entra na Web3, é indiferente o seu título. Sim, pra quem quer começar, né? Então, é indiferente se você já tem mestrado, se você não terminou a faculdade, se você terminou a faculdade, mas você quis seguir numa outra área. Eu acho que, em parte, é porque você começa com a Web3 pegando tarefas. Então, o que vale ali é o quanto você consegue entregar e não necessariamente o que você colocou de diploma na parede. Exatamente. E nada contra, eu fiz faculdade, o meu diploma tá na parede em casa, inclusive. Sim. Mas eu acho que a performance que a gente dá no dia a dia, ela é muito mais vantajosa para uma organização do que necessariamente fazer um filtro de RH por conta do diploma que você tirou, né? Sim, com certeza. Mas... o princípio da Web3 é descentralização, comunidade, né? Então, a gente pega muito pelo lado da cocriação, né? Então, esse ecossistema, né? A DAO, né? A nossa equipe, tudo que a gente faz, a gente sempre busca estar possibilitando cocriar, né? Então, todo o nosso evento, então, né, desde o começo falava com você, vamos fazer o SP Crypto Hub e tal, tem tudo pra gente fazer junto, né? Lançar, enfim. Porque a gente já faz pensando que é para tocar, para ser independente, autônomo, né? Poder andar sozinho, senão não é Web3, né? Cara. Se a gente tiver que, fazer tudo que a Web2 faz, enfim, tiver que pagar pagar Google Ads, enfim, outras coisas para poder ser grande, né? Isso aí não é ser Web3, né? Então, até os próximos eventos grandes que a gente está ajudando a produzir aí, a gente já está tentando trazer para a comunidade esse pensamento deles contribuírem com o que é abundante, não só a questão do dinheiro, né? Mas ajudar a fazer, né? Indicar quem tem que falar, enfim, né? Tinha 2 questões que eu gosto de pensar, porque eu acho que interdisciplinaridade é tudo dentro de relações humanas. Você tem um time diverso, né? E quando eu falo diversidade, estou falando
de todo tipo de diversidade, seja ela de conhecimento, seja ela, enfim, orientação sexual, sei lá, cor, enfim, cultura. Acho que tudo isso, essas diferenças, elas se somam e se multiplicam, não? Acaba virando algo exponencial, né? Então, tipo assim, eu acho que eu sou acadêmico, né? Eu entendo a importância da academia. A academia faz muita coisa que organizações fora da academia não fazem. Uma coisa, por exemplo, que a academia eu posso falar, porque eu sou químico, eu já trabalhei muito tempo na área, tipo química medicinal, por exemplo, a gente foca muito em doenças negligenciadas. Por exemplo, no laboratório trabalha com doenças negligenciadas, meu orientador, enfim, leva isso muito à risca lá, porque é muito importante, porque o nome doença negligenciada é negligenciada porque realmente não tem investimento, né? Enfim, então a academia é muito importante assim, para você sanar esses problemas e dar retorno, porque é público, né? Da população, né? Do mundo, né? Então, tipo, você tem que dar esse retorno, né? Mas é limitante em alguns sentidos, tipo assim, essa parte de você, pô, eu sou químico, então eu só posso trabalhar com química, por que eu não posso trabalhar com outras coisas se eu tenho esse conhecimento também? Aí acaba se tornando limitante. Esse véu acaba, enfim, ficando cada vez mais fino dentro da Web3. Isso que é a mágica, né? A mágica acontece aí. E a gente não precisa de título, né? A gente precisa de pessoas que estejam dispostas a colocar a mão na massa por algo que, enfim, né? É novo, muita gente não acredita, né? Então, não interessa pra gente o título do cara. Se o cara faz mestrado, doutorado, enfim, tem até doutorando no time, Tem até o Bruno aqui, né? Fugir na regra aqui. Enfim, o que a gente tenta usar isso. É até difícil incentivar muitas vezes, né? Sem ter o incentivo financeiro ali no começo. Mas a gente precisa de construidores, a gente precisa de pessoas dispostas a fazer, né? Dispostas a colocar a mão na massa. E não uma pessoa só que está procurando um título, enfim, para massagear o ego, né? Quando jogo de ego. Como o Bruno falou, são organizações horizontais, então tá todo mundo ombro a ombro, né? Lado a lado, ninguém manda em ninguém, entendeu? Nós somos apenas um voto, né? Apenas um voto, cada um de nós. Então não adianta eu querer incentivar a pessoa, se ela não quiser fazer, não adianta. Então é o que eu falo pro time, cara, às vezes a gente passa em alguns projetos por isso, né? Fala assim, pô, o pessoal não tá contribuindo como a gente gostaria e tal. Eu falo, cara, tem que botar mais gente pra dentro. É porque tem pouca gente, entendeu? Senão teria, com certeza, alguém querendo contribuir pra isso. Isso, então, cara, a base, né? E aí você consegue pegar. Tipo, 1% não só contribui. Beleza, 10 em 1% é pouco, mas aí se aumenta para 100, aquele 1% já é uma pessoa, melhor. Exatamente. Tem a conversão então a gente pensa, né? A gente também tem muito pé no chão, por mais que seja tudo muito novo. Né? Eu tenho uma experiência já com gestão e tal, já tem um tempo que eu lido. E tem muita gente, né, estudiosa dentro da DAO, né, estudando Web3, enfim, estudando modelos novos. E aí, com o consenso, né, a gente tem conseguido, né, implementar situações, metodologias simples, né, a gente tenta ser direto ao máximo, resolver o mais urgente primeiro, né. A gente não tem feito nada demais, só que a gente tem priorizado se organizar, né? Então, por isso que a gente até hoje, né, por mais que seja um evento sem fins lucrativos, né, com impacto social, toda vez que a gente faz um Crypto Hub, a gente faz na favela também, da comunidade, a gente escolhe um programa desse social para estar fomentando ele e ajudando a desenvolver. Por mais que tenha tudo isso, né, o evento seja lindo, né, a gente já fez em museus, né, a gente já fez nos melhores prédios, né, enfim, e o hotel, enfim, a gente já fez tudo quanto é tipo de festa, mesmo já assim, foi na rural também, com o pessoal da Poli, o pessoal da universidades, enfim. A Universidade Federal Rural. E então a gente já fez tudo isso e mesmo assim, mesmo sem ser fins lucrativos, nosso evento sendo quase de graça, que se você faz parte de algum projeto Web3,
você recebe o ticket para ir de graça. E se você faz parte de alguma faculdade ou de algum colégio, Também recebe. a faculdade também recebe os tickets. E se você não faz parte de nada, você quer entrar, por exemplo, no Rio, hoje a gente tem feito por R$6. Porque a gente viu um problema que a gente só não botava de graça, porque como tem comida e bebida de graça, muita gente pegava o ticket, e aí, pô, a gente tem limite de 100 pessoas, geralmente a gente tenta manter nesse, porque mais a gente faz um pouco do controle, não fica tanto intimista assim e tal. A gente não gosta tanto do network, fica mais barulhada do que a network depois. Fica superficial, né? Também. Exatamente. Quando, e aquilo, né? O público recorrente também, né? A gente tem pessoas que vão lá. Tipo... E aí, a gente botando R$6, quando era de graça, às vezes tinha muita falta, né? Então, tipo, às vezes 20% de falta, eu ficava triste, porque, pô, tinha um monte de mensagem no meu celular, gente querendo entrar. Pô, pelo amor de Deus, deixa eu ir, pá. E a gente, não, tá sold out. E, na verdade, não tava, porque tinha 20%, né? 25% de falta. Quebra de evento é sempre complicado, né? É. Web 2 e Web 3 sempre é o... E aí, cobrando R$6, né? Tipo, $1, a gente já sanou esse problema. Tipo, todo mundo que compra vai, entendeu? Então, o ingresso, então, pô, já tá bem melhor. Então, tipo, é um evento que o intuito não é lucrar. Esse movimento, ele não quer ficar rico, nada disso. Na verdade, custa pra gente, né? Vários meses, enfim. Tirando do bolso para o evento poder ocorrer. Mas, o intuito é fomentar mesmo a educação, a Web3, né? Criar comunidade, né? Como a gente falou. Elevar a maré desse jogo para que todos os barcos, né? E os jogadores da Web3 consigam navegar melhor daqui para frente, né? Sim. Então, a gente tendo adesão e a adoção, né? São duas coisas. Adesão é foda. Mas então, a gente... Por isso que a gente está expandindo os outros estados. A gente acha que no Rio a gente já está bem consolidado, assim. Então... O Rio ficou pegando demais. Mas sempre isso aí, existiram coisas que a gente foi adaptando, mas assim, desde o começo a gente já tinha essa visão, né? E aí a gente vai sempre testando para poder ver qual que é a melhor forma e o que vai dar retorno para a comunidade o mais rápido possível, né? Retorno, enfim, de resultado, não só de financeiro, né? Financeiro também, né? Mas o retorno enfim, né? De comunidade mesmo, de construção e tal. Com certeza. E eu acho que o legal do que vocês falaram também só para também quem tá em casa não achar que é uma coisa exclusiva, né? Porque a gente falou 2 pontos aqui que talvez pode assustar quem tá ouvindo a primeira vez, né? Sim. Primeiro, você tem que trabalhar de graça. Sim, já dá pra fazer um corte. Pô, no sistema capitalista é complicado. Que absurdo trabalhar de graça. Não, é doideira, não, é doideira. E o outro é você falando, a gente cobra barato e tudo mais, e colocou até por capital próprio. Coloquei dinheiro no meu bolso pra fazer os primeiros eventos, né? Sim. E eu acho que talvez isso pode dar a entender que só dá pra entrar no Web3 quem já tem dinheiro, né? Exatamente. Porque você tem que... você trabalha de graça, e o outro, se você quer empreender, você tem que colocar dinheiro do seu bolso, né? Sim. E eu acho que não é exatamente essa mensagem que a gente quer passar, porque muito pelo contrário. A gente comentou um pouco sobre abundância, né? Então, mesmo nesse mercado de baixa, né? Que a gente chama de bear market no inglês, ainda tem muita oportunidade, que é a abundância da comunidade e tudo mais. Então, pegando esses 2 pontos, né, que sim, dá para ganhar dinheiro na Web3, é por isso que a gente fala um pouco, né, do Crypto Talk, ele veio para falar sobre os bastidores da Web3, como que vocês conseguem hoje ter dinheiro para fazer os eventos? De onde vem o dinheiro do Crypto Hub? Maneiro, isso é maneiro. Essa é legal. Cara, basicamente existem 2 formas, que é o patrocínio, a gente faz aquela parte comercial mesmo, mais de Web 2, né? Bem Web 2, né? Do deck, né? Antes era o patrocínio. Patrocínio, o Douglas o cara do financeiro, né? Enfim, mas aí depois a gente começou a implementar o sistema de deck, de pitch, enfim, chegar ali no contato com a galera para pedir, né? Assim, a gente pede bastante, a gente gosta muito de se conectar com pessoas que já são no Web3, né? Com empresas Web3, para fomentar também o ecossistema. A gente também vai para o pessoal do Web2 também para fazer esse onboard, né? E outra coisa que é mais legal, assim, que é bem Web3, são os grants, né? Se você quiser falar um pouquinho do que é o grant. Né?
a questão dos patrocínios, né? Só para deixar claro, Sim, né? A gente sim. faz no modelo Web 2 mesmo, Isso. né? Então a gente vai, tipo assim, a gente conhece uma empresa que quer vir para Web 3, a gente já fala, pô, a gente já faz um evento com a comunidade, você não quer usar de vitrine? Ou ao contrário, né? Às vezes um projeto quer vir para o Brasil, a gente já fala, pô, a gente já faz, né? Recorrentemente um evento, você não quer usar de vitrine, né? Então, o que a gente faz no modelo de patrocínio normal, mas como o Bruno falou, a gente tem, de certa forma, se especializado em pedir grant, né? Que nada mais são que recompensas, acho que seria a melhor tradução aí para o brasileiro, Eu acho que para esses protocolos aí da Web3. Então, tipo, uma blockchain, né? Uma rede dessa nova fase aí da internet, ela precisa de pessoas dentro do ecossistema dela, não só desenvolvedores, né? Pessoas que saibam codar, mas elas precisam de construidores, pessoas que queiram construir, precisam de investidores, né? Precisam de pessoas até para votar nas propostas, né? De governança e tal, para poder ser realmente centralizado, né? Se não tiver gente ali, né? Dentro do protocolo interagindo, fica centralizado. A sua equipe até para ficar mais democrático também, sim, porque a pessoa olha muito termo técnico, blockchain, não sei o que, muito SIG, etc, etc. Tipo, todos esses termos, né, NFT e tal. E aí a pessoa pensa, cara, o cara tem que saber, você deve, o cara ou tem que saber muito de tecnologia, e não é bem isso, né? Acho que é aquilo que eu estava falando sobre interdisciplinaridade, né? Quanto mais interdisciplinar, né, mais fácil é desenvolver. E existe, sim, existe a barreira tecnológica que a gente tem que ultrapassar, né? Então, existem muitas coisas, muitas soluções, né, que vêm da área da tecnologia, mas também tem a barreira comunicacional, que ainda é muito alta, né, que a gente tem que diminuir. Então, aumentar a didática, ter esses eventos mais educacionais, né, diminuir o tecnês, né? Então, por exemplo, o próprio grant que a gente está falando é uma palavra que não tem nem tradução no português. Né? Como é que o brasileiro vai saber como procurar isso, né? Então, basicamente, o grant... A primeira vez que eu vi falar sobre grant, desculpa interromper, eu coloquei no tradutor mesmo, eu falei, que é isso? Que é grant, eu não tenho noção, nunca ouvi falar essa palavra. Não, é exatamente isso. Então, aí, basicamente, o grant são a forma que esses projetos novos encontraram de descentralizar um fundo de investimento, uma venture capital, né? Então, tipo, a blockchain agora, ao invés de ser igual o fundo de investimento, que analisava 1.500 negócios, e aí escolhia 3 para dar um checão lá, milionário de dólar, os caras hoje em dia analisam 1.500 empresas, dão para 150, 300, às vezes até 500 empresas, dão cheques pequenos, alguns começam até em 5 mil reais, outros não podem passar de 100 mil dólares, né? Tem algumas, né? Para tentar fazer, acho que o intuito é até ser pequeno, né? Então, ser descentralizado mesmo, né? É só pedaços para que você contribua, resolva essas tarefas, igual no processo de DAO. E aí, conforme a gente vai realizando essas tarefas dentro do ecossistema, né? Pô, se eu levar tantas pessoas, se eu fizer tantos eventos, se eu fizer isso, fizer aquilo, eles vão pagando a gente como se fosse esse serviço, né? Por ter cumprido essas metas, né? É uma parada assim, e aí a gente vai... Desculpa te interromper. E aí a gente vai iniciando o relacionamento com esses projetos, né? E recebendo pelo que a gente está construindo ao longo do caminho. Então, é um processo... É diferente, né? É bem divertido, né? É gamificado, né? É isso que eu ia fazer, o adendo, desculpa te interromper. Não, lógico. Mas o grant, ele não é só um patrocínio, entendeu? Ele é como se fosse uma porta de entrada, né? Do projeto, né? É o começo, é o início de um relacionamento com o protocolo, entendeu? Então o cara já começa, tipo, te bonificando financeiramente, claro, para você tocar o projeto e te dando, tipo, tarefas. É bem RPG mesmo, assim, é bem gamificado, tipo assim. E você escolhe, geralmente, seus milestones, né? Com aquela questão da abundância, tipo, a gente, é um evento de comunidade, então, tipo assim, a gente recebe uma grana e, tipo assim, aí, sei lá, às vezes essa grana é dividida. Então, tipo assim, sei lá, às vezes você pega metade para cumprir um milestone, que eles chamam, né? Que seria... Milestone seria a meta, né? Isso, seria a meta. E aí depois você recebe a outra metade para cobrir uma segunda meta, né? E aí depois você pode pedir um outro grant, só que aí como a relação, como você já entregou isso aí de forma gamificada, entendeu?
aí eles vão e isso gera autoridade, né? Gera credibilidade ali no projeto. Ele vê o resultado, né? E contra resultado não tem argumento. E aí vai, e esse relacionamento ele se torna mais orgânico também. É mó legal. Tipo, uma forma bem inteligente, assim, eu acho. É só você pensar, né? Então, tipo, é uma pessoa, né? Sei lá, digamos, né? Um projeto que não te conhece e aporta no seu negócio. Aí ele fala, pô, se você resolver essas tarefas aqui em 3 meses, eu vou te dar X reais. Aí você resolve em 3 meses. Quando você vai pedir de novo, né? Ele já tem um benchmark do que você pode entregar. Então, tipo assim, se você entregar menos, provavelmente ele não vai querer te dar mais nada. Então, o cara automaticamente gamificou ali uma forma de você melhorar a sua empresa, né? Você vai querer fazer mais para receber mais dinheiro, né? Você vai ter que bater todas essas metinhas, né? E aí o seu negócio vai... Né, nos próprios projetos, né, quando a gente entra com a equipe, fala, cara, é só pedir grant, se organizar, pedir grant, a gente sente até resistência, porque a galera não acredita, né? Pô, tá maluco, o cara vai dar dinheiro pra gente de graça. Do nada. Vale ressaltar, né, que muito desses protocolos, os grants, não pedem nada em troca, a não ser cumprir essas metas, né? Então, tipo assim, diferente de um fundo. Participação acionária. Exatamente. Ele não vai pegar stock option do seu projeto, não vai pegar um pedaço de equity, né, de porcentagem da sociedade, da sua empresa, nada disso. Ele está te dando dinheiro para você desenvolver o seu projeto dentro do ecossistema dele, né? Para ele é altamente lucrativo, né? Ele aumenta a adesão, primeiro ele fomenta a comunidade, né? Isso aí, aumenta a consciência. E ele beneficia também o ecossistema dele. Eu vejo que o grant aumenta em efeito escala a comunidade, né? Porque você estando ali ajudando ele dá o grant para você ajuda a comunidade daquele protocolo a crescer e ao mesmo tempo você monetiza para poder ajudar a sua própria comunidade a crescer. Exatamente. Então acho que é uma forma exponencial, né, de você fazer a gente vai num crescer. evento, fala que a gente recebeu um grant, mó galera pede grant depois, tá ligado? Então, tipo, fica, caraca, ganhou? Não, vou ganhar também. É possível, né? Só precisa do primeiro. Possível, vocês serão o primeiro e vai pra cara, e é tão gamificado que... Opa, perdão. Ih, vou sair do enquadramento aqui. Mas aí Vai brigar com você. Assim, não, foi mal, foi mal. Produção, vou cortar você agora. Produção! Aí, tipo assim, é tão gamificado que tem algumas plataformas, eu não lembro qual exatamente, e a gente já deu uma revisada em alguns modelos de grant, mas geralmente você preenche um formuláriozinho, né? E algumas plataformas, elas têm, tipo, uma planilhinha, tipo, falando, tipo, quanto de pontuação mesmo, assim, tipo, você vai receber tantos pontos se você tiver tal, tal e tal critério. E aí você já, aquilo ali meio que é um guideline, né, para você montar o seu sistema de marketing, por exemplo, que às vezes eles pedem pitch deck, às vezes eles pedem summary, tá ligado? Então, tipo assim... Pitch deck que é essa proposta comercial, Isso, né? a proposta comercial, Summary que é o resumo. É uma vitrine, é um resumo ali com o que você faz, quais são as métricas, né? Alguns indicadores, né? E tudo mais, né? Quais são os projetos e tal. E aí eles meio que te guiam, tá ligado? Pra você, tipo assim, não ficar às cegas e, cara, eu acho que é assim. Então, cara, é muito bem pensado, assim, tipo, quem se estrutura dessa forma. E assim, só recebe dinheiro quem aplica, entendeu? Não tem. Não tem jeito, né? Não tem surpresa mágica, nada disso. Eu canso de falar isso pro time. Tem época lá que a galera, até o Pat, que é um dos fundadores, ele fala, mano, não aguento mais ouvir você falar grant. Já estou, entendeu? O cara tava com aversão, o cara tava com aversão, dava coceira. Então, quem não sabe o Pat é tatuador. Então o cara falava assim, ele chegava com um problema e eu falava que a solução era o grant. Não, às vezes só falava grant, man. Tá com dor de dente, come um grant. Cara, caraca, doideira. Virou um mantra, inclusive quando a gente foi... Caraca, Cris chegou e a gente fez todo esse levantamento, né, de oportunidades de negócio, de objetivos, metas, né? E aí a gente, colocou ali, fez a priorização das metas, né? E a gente viu que, tipo assim, de fato, analisando todos os cenários, a melhor forma de você conseguir fomentar o seu projeto ali, deixar ele sustentável, era pedindo grant. Né?
Legal, bom saber. E como que vocês acham? Vocês falaram que não tem um jeito meio de pegar um grant de sucesso, né? Mas vocês têm nenhuma dica para quem tá em casa, quer aplicar o grant pela primeira vez, quer terminar aqui o podcast e já quer ir agora aplicar pro grant? O que vocês falariam? Tem que ter algum macetezinho, vai. Então, Cara, tem uns macetezinhos que a gente pode até compartilhar. O mais básico, assim, é que todo grant você vai ter que fazer um trabalho básico. Então, você vai ter que falar do projeto, vai ter que contar a história dos fundadores, vai ter que mostrar algum portfólio, vai ter que ter GitHub, vai ter que ter Givet, provavelmente, enfim. Sim. Então, tudo isso, se você já deixar pronto, é bem mais fácil. Então, a gente já tem, tipo, dentro do Notion, uma parte, tipo assim, cada partezinha necessária do que a gente já viu para pedir um grant, entendeu? Então, tipo, tem já a minha bio feita da forma que eu queria, a do Pat feito da forma que ele queria, do Bruno feito da forma que ele queria, o que a gente fez em cada um dos projetos, o que a gente mandou no texto deixa arquivado, dos grants, entendeu? Que a gente já pediu. Porque às vezes você vai responder a mesma resposta que você respondeu na Polygon. E é legal ter o mesmo discurso, entendeu? Você começa a trazer, né? Consistência e identidade. Autoridade pro seu projeto. Exatamente. O cara fala, cara, o cara responde sempre da mesma forma, faz sempre a mesma coisa, entendeu? Então tudo isso deixa você bem sólido, né? Frente ali a essas perguntas que você tem que responder do protocolo, saber se é bom ou não. O cara, uma entrevista, saber quem é você, o que seu projeto faz, né? E tudo. Vou compartilhar um macetinho assim. Você pega, você estuda, as plataformas são muitos protocolos que tem esse sistema de grant. Hoje eu te falo fácil, a gente tem mais de 300 grants abertos hoje em dia na Web3. Aí você faz uma planilha, ou coloca no Notion ali, tipo um Kanban, você coloca tudo ali, vai estudando, né, vê quais são as perguntas que são frequentes para você. Chaves, aí você planilha isso, né, coloca tipo num documento, para só Ctrl+C, Ctrl+V, aí o pessoal que é dev pode até automatizar esse processo, né, e aí, tipo assim, e aí você vai criando um workflow disso aí, entendeu? Então, tipo assim, e é claro, é aquilo que o Douglas falou, né, você tem que ter um material de mídia, tipo assim, porque também existem níveis de complexidade, né? Existem grants que são mais complexos, de formulários mais complexos do que outros, né? Então, tipo assim, existe grant que, caraca, é um formulário, é um forms. Tipo, literalmente, um forms, você vai lá, digita e tal. 4 perguntas, enfim. E aí você submete o grant. Mas tem uns que parecem, parece até uma... Valeu, Polygon. Obrigado aí. Valeu, Noites em claro. Os caras são, Calma que a Polygon não patrocina, então vamos cortar essa parte. Não, mentira. Os caras são faixa... Os caras são faixa roxa, né? Não, eles são faixa roxa. Eles são fechamentos, os caras da Polygon. A gente já fez 2 workshops aí com eles em faculdade e tal. Mas não é fácil, porque é um processo mais burocrático de grant que a gente pensa, né? É um dos protocolos mais conhecidos. Sim. Então os caras recebem uma enxurrada de pessoas querendo grant, né? Então, ao fazer algo mais burocrático, mais difícil também, então filtra já bastante. Tem um monte de gente que abre e fala, é impossível a gente conseguir preencher isso, e nem faz, né? E se eu não me engano, é o da Polygon, eu lembrei aqui, que é o que tem esse sistema de pontuação. Cara, os caras são muito... Na verdade, a Polygon tem um sistema aí agora para grant, chama Polygon Village. Então, até se vocês quiserem a dica aí, pode pegar o Polygon Village. E eles gamificaram um pouco, assim, da historinha do grant. Então, Village, que é como se chegasse numa vila. Você tem que escolher a trilha, né? Nesse RPG que você vai seguir. E aí você ganha alguns tickets, né? Para poder gastar nessa trilha. E aí você escolhe com quem você gastaria esses tickets. Então, você pode ter consultoria com o time de tokenomics deles, encontrar com um time que criam ferramentas, enfim, por exemplo, né? Da carteira multisig, ou de uma ferramenta de DeFi, alguma coisa. De bounty, de recompensas, né? Sim, a gente precisa de tantas horas com o time de dev, porque às vezes você tem alguma solução, né, que teu time não está conseguindo resolver, ou você queria uma auditoria por segurança, algo assim. Então, esses tickets também te ajudam, porque são serviços que se a gente fosse
sua DAO, o seu projeto tivesse que sozinho correr atrás, você provavelmente teria que pagar Teria que por sair isso, do caixa, entendeu? né? Então não é dinheiro, entendeu? Eles até dão, até junto com isso, até mais $15 mil, entendeu? Então, tipo, não é muito dinheiro, assim, mas é um dinheiro que já ajuda um projeto que está começando e, como eu falei, para mim o ticket, né, ajuda muito mais um projeto desse que está começando do que, às vezes, o próprio dinheiro, né? Sim. E é um mix do que tem no mercado tradicional também, né? Que é o Smart Money. Então, Sim. eles estão dando verdade, o dinheiro inteligente. Eles estão dando Sim. uma verba de dinheiro, mas não ao ponto de você achar que você pode fazer o que você quiser Exatamente. e começar a gastar todo o dinheiro com coisas que não são necessárias. Sim. E eles também estão dando essa consultoria, né? Eu te dei o dinheiro, mas eu tô te dando junto um conhecimento, né? Pra você conseguir saber onde que você coloca aquele dinheiro da melhor forma, né? Isso então, mano, um isso é mix, genial. É como se fosse realmente uma aceleração, né? Isso. O que eu vejo olhando o programa da Polygon é que é muito uma forma moderna do que já acontece com o Web 2. Então, a gente já tem aceleração, a gente já tem, né, várias, a gente tem Endeavor, que é super grande, Sim. assim, no meio de startup, né, mais de projetos de impacto social e tudo mais. Assim, ela faz essa aceleração, ela também tem, por exemplo, a parte de Venture Capital, né, o fundo de investimento que investe em startups dela, e como eu vim do meio tradicional, quando eu vi a primeira vez o que essas empresas estavam fazendo de grants, eu comecei a ver muita similaridade. Aí, o que eu percebi foi, o grant, ele pode ser, que a gente já falou, aumento de comunidade, né, tanto para quem está recebendo quanto para quem tá dando. Pode ser esse smart money, né, esse dinheiro inteligente que a pessoa consegue, além de receber o dinheiro, consegue ter orientação do que fazer com aquele dinheiro, que, particularmente falando, eu acho que é mais importante ainda ter essa orientação do que ter o próprio dinheiro, porque dinheiro por dinheiro, você vai no banco e você pede um empréstimo para criar seu negócio, né? Acho que a grande questão é você ter essa orientação. E o outro ponto que eu vejo também é, quando você recebe o grant, você tá tendo duas coisas. Além do aumento de comunidade, né? Você tá tendo como se fosse um grande ramo de fornecedores. Então, em vez das empresas, no mundo tradicional, a empresa vai lá, bate na porta, quero comprar o seu produto, me conta, faz todas aquelas entrevistas, o seu fornecedor, na verdade, são as empresas que estão aplicando para aquele grant. Então, você também corta uma parte ali do caminho, né? Quando você está falando. Então, eu acho que tem vários pontos bem legais que vocês trataram nesses grants, né? E eu só queria reforçar mais um, que além de você conseguir grant, né, para as empresas, você também consegue grant para a pessoa física, né? Que a gente acabou não comentando aqui. Sim. Mas, por exemplo, eu voltei há algum tempo atrás do Web Summit Portugal, que foi o maior evento de tecnologia que teve em Portugal. Boa parte das pessoas do nosso time foram para lá porque eles receberam grants, pessoas físicas, para estar em Portugal aprenderem sobre o Web3. E assim, além disso, em abril eu recebi uma bolsa, né, que é esse grant, para poder ir para Amsterdã e aí participar de um campeonato de tecnologia, que a gente chama de hackathon. Também via grant, então eles pagaram passagem, pagaram comida e tudo mais. Então, o resumo da ópera, o que eu vejo, assim, né, tem várias questões nesses grants que uma delas não é só para empresas, acho que pessoas também podem se desenvolver, e ao meu modo de ver, eu acho que esses grants funcionam muito bem para pessoas, porque no final do dia, para trabalhar em Web3, você precisa basicamente ter a personalidade de um empreendedor. Quando você não necessariamente trabalhando numa DAO, né? Mas qualquer empresa de Web3 você já precisa ter isso. Então você precisa ter pessoas capacitadas para fazer isso, né? E eu acho que um grant é uma forma de acelerar seu negócio e também acelerar você como profissional para estar qualificado dentro daquela empresa, né? Então, só agregando um pouquinho na conversa de grants. Não, perfeito. Não, eu concordo com você. Eu acho que eles fazem isso mesmo para gerar eficiência, entendeu? Tipo, acelerar mesmo, né? Então, eles estão botando ali o queijinho pra gente, né? Correr atrás, fazer acontecer. Mas demais. Isso. Eu ia falar da Naus, né? Que tem, assim, vários projetos, mas é porque a gente gosta bastante da Naus. Mas acho que o mais legal, aproveitando esses últimos minutinhos que a gente tem, né, também, é legal falar onde que vocês indicam que as pessoas podem procurar mais grants. Tem um www.grants.com? Cara, não tem. Eu não mas sei, eu assim, não lembro se tem um agregador, acho que tipo... a gente busca mesmo
nos sites dos próprios protocolos, nos fóruns, entendeu? Rede Então, social. tipo assim, pô, você quer fazer parte do ecossistema da Polygon, por exemplo, pô, vai lá ver o fórum, entendeu? Dá uma curtida, vê na sua área, né, que projeto que submeteu o grant, o que ele pediu, né, até para você ver se é viável, né, se faz sentido, enfim, né, até saber o que eles vão ter, que eles tiveram de meta, né. Então, assim, a melhor forma é o que eu falo, pessoal. A Web3 é transparente, você que tem que correr atrás. Cara, então, tipo, é o DYOR, né? Faça a sua própria pesquisa, né? E uma boa vitrine, assim, agora eu não sei, né? Porque tá bem polêmica aí as últimas movimentações aí, mas o Twitter é uma ferramenta Discord também. São dois locais, assim, que, pô, a comunidade, ela realmente entra em contato e os protocolos divulgam muito por ali. Então, eles sempre estão colocando tanto as suas soluções, mas também essas propostas aí. Então, mas assim, vai no CoinMarketCap, CoinMarketCap, puxa as 100 primeiras criptomoedas aí por tamanho e vai no site de cada uma delas, que com certeza tem grant para pedir. Entendeu? Isso, galera. É só buscar. É só buscar. Muito massa. Gente, super obrigada pelo papo com vocês. Foi Nada, a gente muito que agradece. maravilhoso. Gostei demais. Vocês no meio do Rio, São Paulo, viagem em Floripa agora e tudo mais. Gostei demais que vocês participaram desse segundo episódio. Espero ver vocês aqui novo. Já comentei no episódio passado, que foi o primeiro, que quando eu tiver o episódio número 100, a gente faz uma baita festa e tudo mais. Por e favor. aí vocês me ajudam a organizar, por favor. Com Vocês certeza. são as pessoas do evento. Vamos pedir um grant. A gente pede um grant aí, ó. Totalmente. Então, gostaria de saber se vocês têm redes sociais para o pessoal seguir também e tudo mais, para continuar acompanhando o trabalho incrível que vocês têm feito por aqui. Cara, a gente tem Twitter, tem o Instagram. O Instagram é onde a gente mais movimenta, perdão. E é @Rio Crypto Hub, né? Cripto com Y. Cripto com Y, galera. Se você botar linktree.com/Rio Crypto Hub com Y, você já acha aí, tipo, um compilado das principais redes nossas, né? Tem Twitter também. Mas o Instagram é onde a gente mais se comunica, né? Eu uso muito LinkedIn, que eu sou mais business, né? Então eu vou mais na área. Mais antiga, né? Web 2. E se diz o Web 3. Se diz o Web 3. Boa, que ele fala que é Web 3 aí. Mas o LinkedIn para negócios e realmente para Web 3. Para contato, né? Te dá bastante visibilidade ali. Então a gente tem usado bastante, né? Agradecer aí a Brena, né? Pela parceria de sempre, né? A gente com certeza vai sempre apoiar o projeto, sempre que chamar a gente só chamar, só chamar a gente vem na hora. Conversa. E assim, só uma informação pra galera, que o São Paulo Crypto Hub foi o primeiro evento, o evento Gênesis foi ontem, né? Inaugurou ontem, só que ele vai ser mensal também, galera. Tipo assim, vai ser... Toda a última semana do mês. Toda a última semana do mês lá, o evento, Comes e Refres, né? E... Pra contar a verdade. Tudo só álcool entra, a verdade sai. Né? Então, networking, tipo, sempre com os palestrantes muito legais também. Fomentando educação. Bem educacional. Criando um impacto social. Impacto social e network. É isso, cara. Demais. E tamo junto, que aí eu puder ajudar também. Claro. Todas as frentes. Cocriação, galera. Bora. Comunidade aumentar cada vez mais. E pra quem tá em casa, muito obrigada por terem assistido até aqui. Esse foi só o segundo episódio, tem muito mais pela frente. E obrigada pela companhia de todos vocês. Até a próxima. Tchau.